Podemos ler a palavra de Deus, vamos ficar de pé, né? A gente fazer a leitura. Bem, admoesta-os a que sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse nos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Verso 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque eu deverei invernar ali. Acompanhe com muito cuidado Zenas, o da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos apelos também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu o que nos ama na fé. A graça seja com nós todos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A própria palavra de Deus, ela já sendo lida, se prestarmos bem atenção, ficarmos bem atentos, percebemos que ela já nos alimenta, ela já diz tudo o que Deus está querendo nos dizer. Nós não precisamos de mais nada se fôssemos aqui nos levantar e nos dirigirmos para casa após uma oração. Mas ela, além de ser lida, ela tem muito mais, porque existem princípios inseridos nela. Existem princípios que estão instalados na palavra de Deus, que estão nela designados, e nós precisamos esmiuçar, nós precisamos observar, certo? Bem de perto, para que possamos aprender mais de Deus. Eu vim aqui apenas para expor a palavra de Deus do jeito que ela é, nada mais do que isso, certo? Sem vã filosofia, sem achismos, mas apenas a palavra de Deus, tá certo, meus irmãos? Então, nós percebemos que Paulo, do início da carta até o final, ele está chamando a atenção de Tito, ao mesmo tempo que ele está chamando a atenção da igreja que está com Tito, certo? Percebe-se algumas preocupações na carta com Paulo referente a Tito e à igreja. Algumas preocupações que, toda igreja deveria ter. E nesse capítulo 3, você percebe a preocupação de Paulo em exortar, em chamar a atenção, que é admoestar, chamar a atenção da igreja a respeito das autoridades. Né? Nós percebemos que após ali o capítulo 2, Paulo entra nessa questão de autoridade, questão de como nós éramos, notou? Ele fala assim, olha, como vocês eram, agora vocês são assim, então mantenham-se dessa forma. É mais ou menos isso. E aí no finalzinho ele diz, olha, tem uma preocupação grande em você servirem as pessoas que estão para chegar aí, sejam hospitaleiros, isso é boa obra também. Então ele fala essas três coisinhas bem básicas, certo? No capítulo 3 de Tito. Aí nós percebemos que o apóstolo Paulo dá instrução, orientações
o apóstolo Tito, a igreja, Paulo faz as demonstrações aqui e a igreja exortando, aconselhando naquela ocasião que a igreja se aplicasse, certo? A viver uma vida cristã autêntica, que é o que está faltando hoje. Se o capítulo 3, que foi dividido em capítulos, mas se nesse momento da carta, quando Paulo está escrevendo essa carta, se ele tem uma preocupação em fazer uma demonstração, não tem como eu fugir disso aqui. Eu tenho que trazer para os irmãos nessa noite que nós precisamos nos ater, prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Primeira coisa que a palavra de Deus aqui é uma exortação, diante daquilo que Paulo está fazendo, uma demonstração, a demonstrar a todos nós, porque eu me incluo dentro do barco, tá certo? Eu também sou cristão, eu também sou um crente, certo? E a última coisa é que Deus me designou como pastor. Mas eu sou um cristão antes disso, salvo em Cristo, certo? Eleito nele, chamado por ele. Então eu quero alertar os irmãos que os dias são maus. Os dias não são bons, irmãos. Não caiamos na ilusão de que estamos vivendo dias que parecem ser bons. Nós estamos vivendo dias de caminhos espinhosos, dias blasfêmicos, de grande blasfêmia, e nós temos que prestar atenção para não sermos tolos. Por isso que eu estou pegando esse primeiro versículo do capítulo 3, verso 1, na demonstração em relação às autoridades, para aplicar aqui, nesse início, a questão de nós ficarmos atentos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de tanta blasfêmia, de tanta heresia, mas de tanta coisa ruim e um complô, um projeto, uma coisa tão maligna contra a igreja, que se nós não ficarmos atentos, nós podemos esfriar na fé. E nesse esfriamento nós podemos ter grandes e graves prejuízos. Meus irmãos, não precisa eu entrar em detalhes, em miúdos aqui com os irmãos. A questão é muito simples. Quando você abre a internet, você vê inúmeras blasfêmias, inúmeras pessoas pisando no sangue de Cristo e usando o nome dele. E olha isso, pessoas absurdamente escandalizando, usando o nome do Senhor. E em relação a autoridades, também nós estamos vivendo uma crise terrível já há uns anos, umas décadas para cá. Olha o que Paulo está dizendo, vamos ler aí o verso 1. Olha o que Paulo está dizendo: admoestos que sujeitem aos principados, as autoridades, certo? Que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. Observe bem, atente para o que eu estou lhe dizendo nessa noite. No campo das autoridades, nós estamos vivendo também uma coisa terrível, uma coisa triste, onde supostamente cristãos, ou então, para não ser injusto nessa noite, cristãos nominalmente, ou cristãos enganados, estão entrando em questões militantes para poder defender até mesmo pessoas que estão vendidas e rendidas à corrupção. Então nós vivemos um tempo difícil, irmãos, para a igreja. Não estou dizendo aqui, estou falando de candidato A, nem candidato B, nem C, nem partido A, nem ideologia, nada disso, pelo amor de Deus. Me tira disso. Certo? Me tira desse negócio. Não é isso. Eu estou dizendo que, se você observar de uns tempos para cá, de uns anos, de umas décadas para cá, nós como cristãos, como igreja, nós fomos acometidos por um câncer, um tipo de câncer, em que ao invés da gente voltar a ter comunhão uns com os outros, nós viramos inimigos uns dos outros. Nos enxergamos e nos olhamos como inimigos pelo fato de estar comprando a briga de A e de B no campo das autoridades políticas. Isso é fato, é só você observar. Isso é uma armadilha, uma arapuca, certo? Uma emboscada que caímos. Se você caiu nisso, você necessita urgentemente dobrar seu joelho e dizer: Deus, me ajude a sair disso e restaurar isso aí, porque tem muita gente que está intrigada, que se diz cristão e crente por causa de autoridades políticas que muitas vezes nem cristão é. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha. E nós devemos nos lavar no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele pedir a Ele que nos purifique,
e que Ele nos reconcilie uns com os outros, porque tem muita gente magoada por causa disso. Respeitar a autoridade é bíblico. Ou seja, Paulo, nesse primeiro ponto aqui, ele faz advertências a sermos sujeitos, submissos a autoridades, obedientes a eles. Mas venha cá, o mesmo princípio de obedecer, de se sujeitar, de se submeter, não quer dizer que nós tenhamos que concordar com todas as coisas, principalmente as mazelas pecaminosas e coisas que comprometem a santidade, o andar santificador, a presença de Deus, os princípios da palavra de Deus que nos faz ser cristãos autênticos. Tá certo? E aí eu quero convidar você, no primeiro ponto, nós abrimos aí, Romanos capítulo 13, aqui Paulo, fazendo conexão de autoridades, Paulo fala sobre o que é essa questão da autoridade. Ou seja, número 1 aí, devemos ser submissos às autoridades, pois é a designação de Deus para todos nós. Mas que autoridade? Romanos capítulo 13, versos de 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há fora foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Essa é a ideia de Paulo de autoridade conectada com a pessoa de Tito, no mesmo espírito, no mesmo princípio. Mas ele está designando aqui que tipo de autoridade que realmente provém de Deus. Provérbios diz, quando o ímpio governa, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Bom, devemos nos submeter a toda autoridade e devemos sofrer essas consequências. Devemos honrá-las naquilo que for, que não comprometer a nossa fé, para não sermos tidos como rebeldes. Porém, quando a autoridade está, mesmo ímpia, mas quando ela está arraigada, ela está ligada dentro dos princípios, entendeu? Dentro da legislação, que não nos compromete, devemos cumprir, devemos ser pessoas honrosas, e isso vai ser louvor a Deus e nós vamos ser beneficiados. Agora, quando a coisa vai machucar, entendeu? Os princípios de Deus, as questões que comprometem o caráter de Cristo, aí nós temos que fugir delas. Assistimos ontem, eu e minha esposa, um filme, Perseguidos por Cristo, ali falando sobre, não sei se você assistiu, lá, falando da Rússia, acho que na Rússia, o pastor lá foi fazer uma obra, uma coisa linda, uma história linda. Porém, veja ali o princípio de autoridade nesse filme e veja o princípio de que um cristão, como sofre pelo fato da perseguição e pelo fato de um ímpio governar de forma injusta, castigadora, maldosa, que faz o mal. E ali eles não se submeteram àquela questão do comunismo, certo? Dos princípios disso. Eles se submeteram a Cristo, mas sofreram mesmo calados. Torturas, mortes e tudo mais. Assistam se você não assistiu. Você vai assistir, vai ser muito edificado, certo? Eu temo particularmente, até eu mesmo, eu não posso falar que aqui eu sou um super crente, um super pastor, um super cristão, não posso dizer isso. Porque a gente só sabe, eu aprendi desde criança, que a gente só sabe quem é quem quando a gente está no meio da fogueira. Mas quando a gente está no meio do negócio está pegando, aí a gente sabe quem é quem.
até quando cristãos. Mas eu temo, meus irmãos, e se nós passarmos por algo semelhante ou pior, muita gente vai abdicar da fé, vai colocar para fora o que de fato ele é, um não crente, e só viver de religiosidade, coisa que Deus não quer que a gente seja apenas religiosos, que tem um endereço, que tem um lugar para culto. Não, Deus quer que a gente o louve, Deus quer que a gente o adore dia a dia, vivendo para Cristo, em nossos afazeres do dia a dia. Meus irmãos, partindo aqui, certo? Para você quiser conferir aí, Mateus capítulo 22, versículo 17 ao 22, diz assim, olha, Jesus conclui ali dizendo assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A César nós damos o que é de César e a Deus de Deus. Anteriormente, nos versículos que estão aí falando, percebemos claramente, que eles estão tentando questionar Jesus e pegar Jesus em algum erro. É uma armadilha. Mestre, vou parafrasear, ele vai dizer, mestre, nós devemos pagar o tributo a César. Essa é a ideia do momento, a armadilha. Então Jesus diz assim, me dê aí, estou falando aqui parafraseando, me dê aí uma moeda, me dê aí, de quem é essa esfinge aqui, de César. Aí Jesus sabiamente, que isso é um princípio para nós aplicarmos na nossa vida. Jesus diz assim, aqui, ó, isso é o princípio da autoridade, meus irmãos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Duas autoridades. A César significa autoridade terrena. Deus significa a autoridade suprema, que nós devemos nos submeter acima de tudo a Deus. Mas o que for referente a César, devemos entregar e dar ao que é de César. Você está entendendo? O que é imposto, o que é questão de tributo, as questões que são referentes à lei, devemos cumprir, mas as de Deus também. Porque a autoridade também se inclui um presbítero, um pastor, se inclui também nessa questão de autoridade. A quem honra, honra. É o que a palavra diz. Amém, meus irmãos? Prosseguindo, versículo 3, vamos acompanhar aí na palavra do Senhor. Versículo 3, afirma assim o apóstolo Paulo, porque também nós éramos noutro tempo. Você lembra dessa época? Eu lembro. Não por saudade, mas eu lembro desse tempo. Porque também nós éramos noutro tempo que tolos, insensatos, desobedientes, rebeldes, desobedientes, extraviados, ou seja, andando de qualquer maneira, a própria sorte, deixa a vida me levar, a vida leva eu, E aí, desse jeito, servindo várias desejos, consciências da própria natureza da carne, não é? O que inclinasse a gente estava fazendo. A não sei que a gente disse assim, não, isso aqui não é bom não. Mas a gente era vendido a essas coisas, Seguindo, aí diz, e deleites, aí diz mais, vivendo em malícia, como nós éramos maliciosos. Quando a gente é caído no mundão, nós éramos sim, bem maliciosos. Não é que nós sejamos ingênuos, mas nós somos dotados de uma pureza que vem do Espírito que é santo. O Espírito Santo, que é santo. Nós somos dotados de uma pureza, mas não ingênuos. Entendeu? Porém, no mundo, nós éramos rendidos escravos do pecado e nós éramos o quê? Maliciosos em todas as coisas que a gente fazia. Não devemos, meus irmãos, nutrir malícia hoje. De maneira nenhuma. Se nós temos a Cristo como nosso Senhor e sempre, não devemos nutrir a malícia. Já não nos pertence mais. Como também não devemos nutrir a ingenuidade. Devemos pedir discernimento a Deus, sabedoria para resolver as questões. Segundo, ele segue dizendo assim, malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Está falando para a igreja, está falando para ti. Então, tu avisa os irmãos, lembra eles, relembra eles, que eles não devem andar em malícia, que eles não devem andar nos desejos carnais, que eles não devem andar em inveja, que eles não devem andar odiando um ao outro, porque o ódio já não compete a ser uma pessoa de Cristo. Eu estava refletindo, eu reflito todos os dias num horário, eu estava refletindo esses dias
certo? Na vida de Cristo, do nascimento, assim, de forma panorâmica, na mente, né? Nascimento, a crucificação e a ascensão. E eu fiquei olhando para a vida de Cristo de forma assim, reflexiva, observando assim, imaginando assim, nossa, Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, foi assunto ao céu. Agora, observe quanta humilhação. O nascimento de Jesus foi uma humilhação, a vivência de Jesus foi uma humilhação, a morte de Jesus foi uma humilhação, e os flagelos anteriormente. Ele vencer a morte foi humilhante, mas ele venceu soberanamente e subiu ao céu. Não humilhado, mas glorificado. Observe uma coisa. Se você observar a trajetória de Jesus, aí cabe a nós cristãos aplicarmos em nossa vida. Eu estou falando sobre odiar uns aos outros. Observe isso. Jesus não odiou, mas foi odiado. Por isso que Paulo está dizendo assim, olha, meus irmãos, atente para isso. Não andemos odiando um ao outro. Isso é coisa quando você era caído, quando você era velha pessoa, quando você vivia rendido ao pecado. Se você observar, cristão não persegue, é perseguido. Se você lembrar de algum cristão que persegue, ele precisa ser regenerado. É a minha opinião. É particular. Cristão não maltrata outros. É o contrário. Observe a história da igreja, observe os apóstolos, observe os discípulos. Eles eram o contrário, eram maltratados, perseguidos. Por quê? A pessoa que tem a nomenclatura de dizer que é cristão e persegue. Não. Esse casamento não combina conosco. Essa união de cristão, odiar e perseguir. É o contrário. O cristão é odiado e é perseguido. Inverso. Então preste atenção, meus irmãos, para depois não perder o fio, como dizia, o fio da meada, a caminhada, a trilha, para não se perder, para não fazer o caminho que o Satanás quer que façamos. Amém, meus irmãos? Prosseguindo. Ponto 2, meus irmãos. Devemos nos lembrar que o verso 2 inclui também autoridades nessa questão que está sendo aqui trabalhada, de ódio, de respeito, de desrespeito. Nós não estamos vivenciando isso hoje. Meu irmão, pelo amor de Deus, meus irmãos. Se pegarmos aí o ano passado, retrasado, nós vamos ver aí um conflito terrível de cristãos, um atacando o outro, um perseguindo o outro, que dá para a gente pensar assim, falando de mim, eu vou falar para vocês, de mim. Pensar assim, isso não é coisa de crente, não. Uma coisa é você defender os princípios corretos para o Brasil, uma sociedade. Outra coisa é você perder irmãos, amigos, virar umas feras devoradoras de uns dos outros de ódio. Cadê Cristo nesse negócio? Então inclui essa questão. A ninguém devemos caluniar, o apóstolo Paulo fala. Observe o verso 2. Que a ninguém infame, quer dizer, calunie, nem sejam contenciosos, né? Ou seja, não calunie, consiste em crime contra a honra de alguém. Isso inclui autoridades, ou seja, inclui também as autoridades. Não devemos cair na armadilha, quando estiver havendo calúnias, mentiras a respeito de qualquer pessoa, até mesmo a autoridade, não cairmos nessa armadilha. Não entre nessa, não faça isso. Cristão não calunia, porque está dentro do campo do ódio, um contra o outro. Cristão não calunia. O apóstolo Pedro diz, olha, lá, resumidamente, vou parafrasear, o apóstolo Pedro fala de suas cartas assim, olha, fomos caluniados, somos difamados, somos, não fazemos. Recebemos, mas não praticamos. Entenderam? Vamos lá, meus irmãos. Uma segunda coisa dentro do ponto do verso 2, devemos como cristãos verdadeiros sermos pacíficos, equilibrados, com demonstração de verdadeira mansidão.
verdadeira mansidão. Por que Paulo diz verdadeira? Dá ênfase à verdadeira. Porque tem a falsa. Jesus disse lá no Sermão da Montanha: dos mansos é o quê? A terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles o quê? Olha a conexão. Como Jesus afirmou também que as pessoas que são pacíficas, como o texto está dizendo aqui, seja pacificador. O verdadeiro manso é aquele que é verdadeiramente pacificador. Não faz como Moisés, não, que quando viu duas pessoas lá brigando, foi lá e matou. Não, pelo amor de Deus. Moisés estava em pecado ali. Moisés não conhecia a Deus, não. Tem gente que quer viver essa primeira parte de Moisés. Não! Não! De jeito nenhum. De maneira alguma. Certo? Devemos atentar para as palavras de Jesus, o verdadeiro libertador de nossas almas. Olha o que ele diz, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus? Está aqui, a doutrina de Jesus. Pacifique. Seja pacifista. Pacifique. Mostre o fruto da natureza de Cristo em você. Ponto 2. Porque também nós éramos noutro tempo. Então, atentou aí para o verso 3, né? Voltando. Noutro tempo. O que é que nós éramos noutro tempo? Noutro tempo. Sem sensatez. Nós não tínhamos sensatez nenhuma. Não éramos confiáveis. Não éramos sensatos. Segunda coisa, desobedientes. Mostrávamos uma natureza que Cristo não dominava, que Cristo não era soberano, que Cristo não governava, que Cristo não era o Senhor. Éramos desobedientes. Se você observar, se não me falha a memória, se eu estiver errado, meus irmãos, depois você pesquisa em casa, mas acredito que é 1 Samuel 15, o problema do pecado de Saul, rebeldia. Desobediente. Deus mandou Saul fazer o quê? Olha, não é que Deus esteja mandando fazer isso hoje, mas Deus naquela época mandou, disse assim, ó, arrasa tudo, inclusive não deixa animal nenhum. Deus queria a obediência de Saul. Era uma época de militar, era uma época de conflitos, certo? Muitos vão dizer, porque Deus mandou. Deus não manda as pessoas fazerem o mal. Era uma questão de conflito militar. O que aconteceu? Ele não obedeceu. E qual foi a consequência disso? Perdeu o reinado. Jesus, melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Melhor obedecer. Isso casou bem com Saul. Saul não obedeceu, foi sacrificado em quê? Foi sacrificado e perdeu o reino de Israel. Meus irmãos, desobediência não compete a nós quando se refere a Deus. Não, se Deus mandar você ser, fazer, faça, conforme a sua palavra, não a voz louca, é a palavra, é os princípios. Terceira coisa, andávamos o quê? Extraviados, perdidos, desencaminhados. Olha, nós éramos assim, pródigos, filhos pródigos no meio do mundo. Não é? Mas Ele nos alcançou, aquela ovelhinha perdida das 99. Não é verdade? Ele foi lá, mesmo naquele meio de sombrio, de vale de sombra da morte que alguns passam, de espinhos, de coisas ruins, de pecados grosseiros. Ele fez o quê? Ele nos viu. Ele nos colocou nos seus ombros, levou-nos até o rebanho, limpou, higienizou, tosou e fez a gente nascer uma nova lã para a glória de Deus. Então nós temos que ser o quê, meus irmãos? Não pessoas mais perdidas, extraviadas, pródigas. Devemos receber o anel que o nosso Pai está nos oferecendo. Servíamos aos nossos delitos e desejos próprios. Nós éramos servos de quem? Sejamos sinceros.
Se nós éramos servos de quê? Do pecado. Sendo servos do pecado, logo, servos do diabo. Outra, nós éramos cheios de quê? Eu estava dizendo naquela hora, malícia, maledicência. Olhávamos uns para os outros com quê? Com desconfiança, com maldade, com pré-julgamentos, com julgamentos, e sempre com um ar de que existe uma coisa maliciosa ali, uma coisa ruim, uma coisa pecaminosa, suja. Nós hoje não olhamos mais, não devemos ter mais esse olhar. Não devemos, não precisamos, não podemos nos permitir o mundo a tomar nossa mente, colocar suas garras sujas em nossas mentes e nós sermos pessoas maliciosas que olham tudo com malícia e com terceiras intenções. Não que somos tolos. É que se nós queremos ser espertos na ótica de Deus, devemos ter discernimento. É diferente de ser malicioso. Na ótica de Deus, o discernimento é eu ter o olhar para não cair nas armadilhas do inimigo. Porque na iminência ele está para nos derrubar. Cheios de ódio, como eu falei, odiando e sendo odiados. Éramos assim que vivíamos. Uma competição, né? Mas a Bíblia diz, em Efésios 4:24, meus irmãos, o revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Devemos a cada dia nos revestir, não do velho homem, mas do novo homem, criado em Deus por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas quando apareceu a benignidade, olha só o que diz o verso. Mas quando apareceu, verso 4, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, olha só, amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que coisa, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, pois nós éramos o quê? Totalmente separados de Deus, perdidos, e Ele em Cristo nos resgatou. Temos gratidão quanto a isso? Será que a gente, numa oração, todos os dias, quando oramos a Deus, dizendo assim, obrigado, Jesus, porque o Senhor me resgatou daquela lama que eu vivi. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez naquela cruz que me constrange, cada gota daquele sangue que foi por mim. A poça de sangue que estava ali foi para me lavar. Eu te agradeço, Jesus, por essa compaixão, por essa tua misericórdia. Aí nós podemos abrir Romanos 5:10, que comprova isso, no pensamento de Paulo ainda sobre essa questão. Olha o que é que diz aí, Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos o quê? Reconciliados com Deus. Mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não somos mais velhas criaturas, somos novas. Lutamos sim contra a nossa velha natureza. Lutamos sim contra aquela depravação que quer nos inclinar, nos levar à queda. Mas lembremos, somos novas criaturas em Cristo. Ele nos deu uma nova vida. Uma terceira coisa e último ponto aqui, meus irmãos, para nós concluirmos, os versos 9, 10 e 11. Olha só o que é que a palavra de Deus diz. Paulo nos adverte, não devemos entrar em debates tolos. Paulo está dizendo, olha, não perca seu tempo, não gaste energia, sabe o quê? Em tolice de debates, principalmente com pessoas que estão escravas de heresias. Não perca tempo, não. Tem gente que está escrava de heresia. Não perca seu tempo debatendo com essas pessoas, certo? Embora devamos, quando perguntar a razão da nossa fé, respondê-las. Agora aí, quando a pessoa pergunta, aí nós devemos despertar o quê?
na sabedoria, despertar o quê? Esta pessoa está curiosa em saber no que é que eu creio. Aí sim. Agora, quando você vê aquela pessoa, vem aquele indivíduo que muitas vezes, entendeu? Ele vem com a intenção de comprometer a nossa fé, a palavra de Deus diz que é para nós evitar. É para evitar. É para evitar. Certo? As questões que são tolas e perda de tempo, onde não manifestará nenhum fruto positivo. Quando nós perdemos, gastamos nossa energia com a inutilidade de falar com pessoas que estão cheias de heresias, que estão querendo debater, que estão querendo brigar, que estão querendo fazer um ringue, sabe? Um UFC da fé com você. A palavra de Deus diz que você não perca seu tempo, isso não vai dar fruto nenhum, não. Vai dar escândalo para você. Eu conheço pessoas que saem batendo no peito, venci. Aí, botei no bolso, fiz isso, fiz aquilo. Isso não é coisa para nós, não. Nós não vencemos nada. Quem vence é Cristo. Quando a pessoa abrir o coração e dizer assim, mas o que é que vocês creem aí? Quando você falar que ela foi impactada, você não venceu. Cristo venceu o conflito. Mas quando você vê a pessoa mal intencionada, que ela está puxando para a briga, puxando para um debate, um conflito, meu irmão, como diz o nosso popular, isso não tem futuro não. Isso não tem futuro não. É perda de tempo. Você está entendendo? Você está gastando seu tempo. Sabe o que você faz? Olha para Deus libertar ele desse demônio que está acabando com a vida. 2. Quanto àqueles que a isto promovem, estou trabalhando 9, 10 e 11, viu, dos versos. Quanto àqueles que a isto promove, na grande maioria, herege, devemos evitá-los. Ou seja, grande maioria nós percebemos hoje pessoas que estão querendo distorcer a palavra de Deus, que estão na internet, estão fazendo isso, estão dizendo que muitas vezes o que cremos não é verdade. Essas pessoas devem ser evitadas. Se você conhecer alguém de perto que quer debater com você, caia fora. Perda tempo não. Vai orar. Olhe. Ponto 3. Pois o tal, quando pervertido. Olha o que é que Paulo diz aí. Olha que coisa interessante. Vamos ler os 3 versos. Repito para você ver. Observa. Observa. Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A um homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Se a pessoa já está pervertida, você está entendendo? Se ele já é um dragão de mentiras, você está entendendo? Se ele já é um dragão de mentiras, cuspindo heresia de fogo, sai fora. A pervertida, sabe aquela pessoa pervertida? Casa bem com a pessoa maliciosa. Paulo está preocupado aqui porque a igreja que está na mão de Tito, ali na região de Creta, aqui tem Crato, né? Creta, ela está simplesmente sendo bombardeada por questões tolas de debates de genealogias, entendeu? Coisas da lei. Eram os judaizantes querendo perturbar a fé dos irmãos. E Paulo está dizendo assim, olha, esses dragões aí, esses hereges, perde tempo com eles não. Eles cospem fogo de heresia. Perca tempo com eles não. Perca tempo não. Pois o tal, quando pervertido por heresias, e o posicionar pecaminoso, em si, esse, o que é que diz o verso? Está condenado, então não entremos em quê? Em condenação com ele. Se este está condenado, não devemos o quê? Nos unir àquele que está sendo o quê? Condenado por suas heresias. De maneira. O apóstolo Paulo também fala em Filipenses, capítulo 1, verso 11, a respeito dessa questão. O que devemos ser? Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, não vamos perder nosso tempo por coisas infrutuosas que não dão fruto. Vamos ganhar tempo fazendo a obra de Deus, proclamando a verdade, dando frutos para a justiça de Deus. Para terminar, versos 12 ao 15,
O apóstolo Paulo termina a carta, eu falei aqui bem superficialmente, mas tem muita coisa para a gente refletir. Ele fala, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, às coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdo-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. O apóstolo Paulo, ele, nesses versos que parecem ser inúteis, parece ser assim, tipo assim, parou, acabou, aqui acabou a carta. Não, ele está nos despertando a algo interessante. Ele está dizendo assim, as práticas de boas obras. Se você observar, cada verso desse mostra isso. As práticas de boas obras. Nos conduz a sermos frutíferos. Sabe? Frutíferos. E não sermos árvores secas sem fruto, mas sermos frutíferos. Ele nos desperta a isso. E nestes frutos, nos induz a tratarmos nossos irmãos e autoridades com dignidade e zelo. Observe. Vamos lá. Quando ele diz assim a Ártemas, olha, procura vir comigo, porque deliberei invernar ali. Ele está dizendo assim, olha, vem fazer a boa obra. Eu estou fazendo, eu vou invernar em tal lugar. Vem estar comigo para a gente ser companheiro de obras. Está fazendo isso. No verso 12. Quando enviar Ártemas comigo, procura vir ter comigo. A quem? Tito. Vem ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Ou seja, ele está chamando Tito para conversar, para orar, para praticar boas obras. No verso 13, eu vejo também assim nessa reflexão, ele diz assim, acompanha com muito cuidado, olha, obra de hospitalidade, com muito cuidado. Quem? Doutor Zenas. E diz a história e a tradição que era advogado. Estava ali para defender causas. E Apolo, doutor da lei. Eles eram doutor da lei, certo? Ou seja, tratar com zelo os irmãos de autoridade. Por isso que inicia com autoridade. Interessante, né? A conexão do Paulo. Para que nada lhes falte. Olha, não pode faltar nada desses irmãos preciosos que ele está fazendo aqui. Que vem aqui para nos ajudar a fazer a obra de Deus. Né? Aí ele continua. E os nossos aprendam também a aplicar-se. Aí ele dá ênfase, incisivamente. Às o quê? Boas obras. Nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Meus irmãos, nós poderíamos aqui pensar o que seria uma má obra. O que seria, meu irmão Flávio, insignificância fazer uma coisa que não glorifica a Cristo. Tem muitas. Entendeu, meus irmãos? Poderíamos aqui destrinchar para dizer o que seria uma boa obra, o que seria. Vou resumir. Fazer todas as coisas as quais Cristo faz no meu lugar. É só olhar para os evangelhos. Não é fácil, porque vivemos no mundo caminho. Mas é tem que fazer a nossa parte. No verso 15 ele diz, saúdam-te todos os que estão comigo, saúdam tu os que nos amam, a fé. Amar na fé também é boa obra. Amar faz parte da boa obra. Porque em Cristo nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Né? Não podemos fazer relaxadamente. Vamos fazer o amor à fé de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, saúde a todos que estão comigo, saúde tu, os que nos amam na fé. Certo? Paulo está dizendo assim, expressando isso, dizendo assim, essas pessoas que me amam, que nos amam na fé, eu posso contar com elas. No amor, no companheirismo, na luta, né? No combate da fé. Companheirismo. Amém? Oremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos dentro de um prédio consagrado a Ti, louvando, adorando, dizimando, ofertando, engrandecendo, anunciando e proclamando a palavra. Temos a gratidão também de dizer ao Senhor nesse momento,
e podermos estar livres ainda, inseridos no bairro, numa cidade desafiadora. Os desafios aumentaram, não só diminuíram, aumentaram. E agradecemos porque isso é a graça do Senhor, é a vontade do Senhor soberana, que isso continue e aconteça. Agradecemos. É um privilégio. Isso é o amor do Senhor. É amor à obra. Pessoas querendo ajudar outras a saírem da perdição, do vale da sombra da morte. Agradecemos, Pai, por isso. E agradeço eu particularmente, pessoalmente, por mais essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pelas lutas que tenho passado, pelas aflições que o inimigo tem me acometido, as injustiças recebidas. Eu te agradeço. Mas nesse momento eu te peço que sejas o meu socorro, a minha fortaleza. Assim como tem pessoas aqui que provavelmente têm suas lutas e suas lágrimas. Seja nosso socorro, seja nosso refúgio. Seja, Senhor, a sua mão onipotente, o nosso escudo, protetor, guardador, nos livrando dos dias maus. Porque no mundo nós temos consciência, como o Senhor disse, teríamos aflições, mas o Senhor venceu. O Senhor venceu. Pai, agradeço por essa oportunidade. Agradeço. E eu te glorifico por essa oportunidade. Eu entrego a ti como oferta suave a tua presença. Eu te agradeço. Em Cristo. Eu te honro nesse momento por cada palavra aqui, mesmo não sendo tão perfeita, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.